E aí, galera? Oi, gente! Então vamos lá, responder algumas perguntas que a gente recebeu aqui no YouTube e também no Instagram. Desculpa a demora. Enfim, vamos lá. A Ingrid perguntou o seguinte: valeu a pena a experiência para melhorar o inglês? Dá para evoluir? E sobre cursos, dá para fazer algum? Então, quanto ao inglês, é uma pergunta muito interessante, mas no nosso caso é um pouco específico. A Gi, ela desde muito nova, ela já teve um contato muito direto com o inglês, então ela aprendeu desde muito cedo, ela já foi sabendo muito bem o inglês, então para ela foi muito melhor e muito mais fácil. Ela literalmente só aprimorou, né, o que ela já sabia. Já no meu caso, eu sempre fui péssimo em inglês, então eu sou, tipo assim, o caso perfeito pra dizer se dá pra evoluir. E dá pra evoluir. Eu fiz um curso ali, tipo, de mais ou menos um ano, variando entre Cambly, entre... Eu tinha umas apostilas que eu tinha feito na época da Wizard, então eu peguei essas apostilas, refiz as lições, todos os livros, meio que estudei sozinho, assim, mas tem como, sim, você fazendo ali um curso, contratando um professor. E é impossível você não evoluir porque você escuta inglês e fala inglês o dia todo, a não ser que se você vá com outros J1s, né, do Brasil e tal. Mas dá pra evoluir, é inevitável você falar inglês, então tem como melhorar. Aproveitando já que a gente já tá falando sobre inglês, a gente vai responder aqui a pergunta do Apollo. Ele perguntou se a gente acha que estudar apenas coisas de entrevista é o suficiente pra passar? Então... Falando um pouco sobre entrevista, então. Assim, a gente tem dois vídeos aqui no canal mostrando nossas entrevistas, inclusive, se você quiser ver para ter uma noção. E de fato tem sim, tipo assim, uma lista com as perguntas que mais fazem, né? Perguntas genéricas, né? Perguntas genéricas que eles fazem, assim, em muitos casos. Mas um bom jeito mesmo de você estudar para isso é você literalmente assistir. Tem muitos vídeos no YouTube aí, tipo, até de outros J1s, né? De outros países também e tal, da Argentina. Você pode assistir as entrevistas e vai ver que tem um certo padrão. Claro que pode variar, né? Dependendo da conversa. Mas também dá pra se basear naquele padrão pra você pelo menos ir, tipo assim, sabendo o básico que pode ser perguntado, né? Sim, é bacana você estudar coisas pontuais ali, né, do que pode ser perguntado. Eu lembro que na época eu tentei me preparar para todas as perguntas possíveis e realmente caíram, né? Caiu, assim, as perguntas que eu tinha estudado, mas é aquela coisa, né? Você tem que pensar que você vai ter que usar o inglês quase 100% do tempo lá no seu intercâmbio. Então, vale ressaltar que, além de você estudar coisas ali genéricas da entrevista, você precisa ter uma base boa ali, né? Pra você conseguir se virar lá. O que eu fiz? Eu vou falar um pouco de uma estratégia que eu usei que pode ser que te ajude também. Eu peguei e fiz uma lista das perguntas, assisti um monte de entrevistas de outras pessoas, fui anotando todas, as que se repetiam, tipo, eu não anotava, né, daí as que foram novas ia adicionando ali na lista e tal. Daí eu peguei todas essas perguntas, joguei no Google Tradutor e mandei, tipo, lá o robozinho da mulher ler tudo, assim, gravei esse áudio, peguei esse áudio, joguei pro celular e colocava, tipo, no fone, ficava ouvindo ali, tipo, algumas vezes durante o dia, pra ir pegando ali, tipo, as palavras-chave, quando a pessoa já meio que falava, digamos, aquele formato da pergunta, eu já sabia do que era e já sabia responder, eu treinava respondendo e tudo mais. Então, uma estratégia que pode ser que te ajude. A próxima pergunta é da Sabrina. Ela disse: uma dúvida, vocês tinham mais opções de empregadores? E por que escolheram esse que seria tão diferente? Um salário baixo, sem outro J1 e longe de tudo. A agência oferece mais de uma opção? Então, sim, ela oferece uma lista, né? A gente fechou com a Travelmate, mas as outras também, como a STB, né? A Intercultural também, todos têm uma lista de empregadores que você pode escolher. Também você pode escolher a região ali dos Estados Unidos que você quer trabalhar. Pra quem acompanhou a gente desde o começo, vocês vão ver que a gente tentou 2 vezes. A gente queria muito ir pra Flórida, né? A gente queria trabalhar lá. A gente avaliou todas as questões do salário, a região, né, a questão do clima. Então a gente queria muito ir pra lá, a gente fez entrevista, passou, não funcionou, não deu certo. Da segunda vez foi a mesma coisa. Então aí meio que já era o quê? Era final de setembro ali já. A gente já tava, eu me lembro que era dia 24 de setembro, a gente nem sabia ainda pra onde a gente ia. Já tinha fechado, já tava na metade já das parcelas do pagamento lá. E a gente ainda não sabia. Então, essa opção meio que foi uma última cartada, assim, nossa, sabe? Foi meio
ali uma coisa meio que de desespero, né? É porque como já foi chegando no final ali, as vagas que, tipo, eram também opções foram sendo preenchidas. E por a gente estar ali na expectativa, esperando, né, aquelas que a gente queria de fato A gente perdeu o tempo, nos né? chamarem, a gente estava esperando, né, de fato. E nesse meio tempo vai acabando as opções, assim, as mais concorridas e tudo mais. Foi chegando pro final, restaram poucas opções, e dentro dessas poucas a gente acabou escolhendo a que a gente foi. A gente, na verdade, avaliou um pouco de tudo ali, meio que se fosse o meio termo de tudo, assim, entre salário, custo de vida e também a experiência da imersão que a gente queria viver. E no final a gente conseguiu, né, tipo, buscar, a gente conquistou tudo que a gente buscou, mas daria para, por exemplo, realmente tentar achar um lugar com um salário melhor. Para quem viu também o vídeo da gente falando sobre nossos ganhos e custos lá, deu para ver que não foi tão vantajoso pra gente nesse sentido, mas faz parte. Mas o sentido da experiência valeu a pena, né? Sim. Então é muito relativo. A Daiane perguntou: o que vocês mais estão sentindo falta dos Estados Unidos? Pra mim foi, tipo assim, as viagens que a gente fazia ali durante o nosso trabalho, que a gente tinha um carro, então a gente foi pra Nova York, foi pra Washington, e nossa, foi muito, muito marcante, assim, essas tripezinhas. Foram, tipo assim, viagens de final de semana, a gente ia, tipo, sei lá, numa sexta, ficava sábado, domingo, 2 dias, mas parece que eram 5 dias. Tanta coisa que a gente fazia, de tanto que a gente aproveitou. Então ficou muito marcado. Pra mim é a mesma coisa. Acho que o que eu mais sinto, quando eu consigo lembrar, foram as viagens, né? Nova York, Orlando, marcou muito. Então, com certeza são as viagens. Ela também perguntou se a gente recomenda a experiência. Sim, né? Pelo menos na minha opinião, eu recomendo, apesar de, né, de como mencionou, a gente não ter tido o melhor lucro, né? Mas foi uma experiência muito rica, né? Foi uma experiência muito rica em amadurecimento, nas próprias experiências ali de vivência, de conviver com as outras pessoas, de ter que lidar com situações difíceis, de ter que lidar com uma outra cultura. Eu acho que todas as pessoas que têm essa oportunidade deveriam fazer pelo menos uma vez, porque é transformador. Eu costumo dizer que tem a Giovana de antes do intercâmbio e a Giovana de depois, porque realmente, assim, foi transformador. E eu vejo hoje a vida aqui no Brasil com outros olhos, a minha vida, né? Eu tenho um olhar muito diferente, assim, positivo em relação a isso. Então eu recomendo 100%. Pra mim é a mesma coisa. Tipo, faço as palavras das dias minhas e é isso. A Dora perguntou: o empregador de vocês disponibilizava horas extras? Sim, ela disponibilizava, muito pouco na verdade, mas disponibilizava. Mas, por exemplo, tinha um dia que tava muita coisa pra fazer. A gente passava ali coisa de meia hora, 1 hora no máximo, mas não passava muito disso também. Nosso empregador, ele era, tipo, bem certinho com as horas e era realmente quando necessitava, não tipo assim, vai, fica aí um pouquinho. Se não tinha serviço, vai embora e tchau, acabou. Até no começo, como a gente não conhecia, a gente queria fazer, né? E aí eu lembro que eu perguntei pra nossa chefe, né, se teria possibilidade de estar fazendo horas extras, ou se, por exemplo, nos primeiros meses daria pra nem ter dia off, trabalhar todos os dias. Ela falou que não, que eles não trabalhavam desse formato lá, que cada um ia tirar 2 dias de folga por semana e eles não trabalhavam com horas extras. Mas é a vida, mas isso não é um padrão, tá? Varia muito. Varia muito de empregador para empregador. A Dória também perguntou: como foi para se adaptarem à rotina de trabalho em New Zealand? E o frio dificultava a produtividade? Então, para se adaptar à rotina, foi um pouco difícil no começo, né? Porque é muito diferente, né? Também tinha a questão do frio ali. Em relação ao frio, eu não achava que atrapalhava muito a produtividade, porque quase a gente não sentia frio. A não ser quando a gente precisava sair de um lugar para o outro, daí sim a gente sentia. No meu caso, eu trabalhava na caverna, então quando tava muito frio, quando tava nevando lá fora, na caverna era mega quentinho, tipo assim, naturalmente era muito quentinho. Então não atrapalhava em nada. E também dentro da nossa casa era muito quentinho, assim, então não achei que atrapalhou. No meu caso também eu trabalhava bastante interno, então como era tudo aquecido eu não sentia frio, mas dificultava ali algumas atividades que a gente descobriu na hora, assim, que precisava fazer. Por exemplo, raspar neve, tinha um sal especial lá que tinha que jogar na neve, nas escadas ali pra derreter e não deixar escorregadio ali e tal. São coisas que, tipo assim, trabalhos que a gente nem sabia que existia,
mas que eram desconfortáveis. Eu fazia, no caso, né? A gente também às vezes ajudava a raspar a neve, mas principalmente eu fazia isso. E era chato, assim, tipo, passava um friozinho, querendo ou não, mas nada também, assim, tipo, de outro mundo, sabe? Dá pra se adaptar totalmente. Eu achei que a gente se adaptou muito bem lá na rotina. Tipo, a gente, logo que chegou, já estabeleceu um horário pra acordar, horário pra treinar, horário pra trabalhar. Então a gente conseguiu, tipo, alinhar muito bem ali nossa rotina. Mas isso também eu acredito que seja muito por conta de que a gente tava numa casa só eu e ela. Porque a gente conseguiu, tipo, se dar bem por conta disso. Mas eu imagino a dificuldade, às vezes, pra quem vai pra uma casa, sei lá, com 10 pessoas. Cada um com um tipo de opinião, e pra você alinhar uma rotina com todas essas pessoas, tipo, tem que ser algo conversado, planejado, mas que também é possível. Mas eu acredito que a gente teve um benefício nesse sentido, de ser só eu e ela, então a gente estava muito bem, tipo, conseguiu se adaptar muito bem e é isso. A Dora também perguntou que dicas vocês dão para quem está entrando no processo do Work and Travel. A dica que eu dou, assim, falando por mim, que é o que eu fiz e não me arrependo, é a questão da organização. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça também. Organização desde a parte burocrática, que é ali, por exemplo, os documentos, que tem uma série de documentos, uma série de coisas que você precisa, né, preencher e aquela coisa toda. E também a questão organizacional da viagem mesmo, por exemplo, fazer roteiro, por exemplo, quando você vai para lá, você provavelmente vai pegar escalas de voos, então faz uma certinha, uma planilha de horários, de escalas, para você, tipo, ir meio que já sabendo de tudo, não se preocupar com, meu Deus, que avião que tem que pegar agora, que horas que é o próximo. Então já deixa tudo certinho, tudo anotado, só vai seguindo ali um cronograma, que você não vai ter dor de cabeça nesse sentido. Uma dica que eu dou é tentar controlar a ansiedade. Eu falo porque eu passei por isso, foi muito difícil. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tinha que tentar controlar, na época eu tava fazendo terapia, né? Mas era muito difícil controlar a ansiedade, eu sei, porque a gente tem 1 milhão de pensamentos na nossa cabeça de como vai ser, como que vai acontecer tal coisa, como que vai ser lá. Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que tentar controlar a nossa ansiedade e, tipo assim, lembrar de fazer passo a passo. Agora a gente vai fazer tal etapa, principalmente da parte burocrática, como o Du falou. Tem muitas etapas, muita papelada para preencher, para correr atrás. Então faz passo a passo, vai devagarinho, tenta não se atropelar, porque eu sei que nessa fase é bem difícil. E o mais importante disso tudo, para complementar, para fechar essa linha de raciocínio, é você, tipo assim, deixar as coisas fluírem, sabe? Cada experiência é uma experiência, todo mundo que faz, impossível você falar, tipo assim, minha experiência foi igual a de fulano, de ciclano. Todo mundo tem uma experiência, tipo, singular para si só. Bem então isso. Aproveite o processo ali, eu sei que é difícil falar assim, que a ansiedade é muito alta realmente, né, nervosismo ali, preocupação, mas é tentar ali deixar as coisas acontecerem, aproveitar, porque depois que passar tudo isso, tudo vai se tornar apenas lembranças. Então que sejam boas, pelo menos assim. Desde a parte também meio chata de resolver, mas que sejam lembranças que falam, nossa, valeu a pena no final. Próxima pergunta também é da Dora, uma pergunta muito interessante. Como está sendo o processo de adaptação pós-intercâmbio? Então é muito louco, porque tem muitas vezes que eu e o Du, a gente para e fala assim, cara, parece que foi uma realidade alternativa, né? Porque como a gente literalmente mudou assim nossa realidade, tipo assim, nossa rotina foi de uma coisa pra outra. 0 a 100. E se a gente não tivesse filmado, tipo, a gente ia, sei lá, se perguntar, meu Deus, a gente viveu isso mesmo, sabe? Parece bizarro, mas quem foi sabe como é, porque você muda tudo, assim, você dorme aqui na tua casa bonitinho um dia, vai lá, pega o voo, acorda em outro país, vivendo outra coisa. Canto, né? Tipo, ainda não é no outro país, assim, é no interior do país. Nossa, você até processar, tudo tá acontecendo, e quando volta também, você para, meu Deus. É um choque de realidade, né? É muito louco, assim, muito a louco. experiência. No nosso caso, após a viagem, a gente retornou pro Brasil e passou o quê? 1 mês, mais ou menos. Nem isso. A gente não morava junto antes de ir lá pra lá, então a gente voltou pra cá e agora tá morando juntos. Então tá sendo uma loucura, né? Muito por conta do intercâmbio, que proporcionou a possibilidade da gente tá vivendo junto hoje, pós-intercâmbio. Mas ainda assim, falta algumas coisas pra gente encaixar a rotina. Tipo, já faz 2 meses que a gente voltou, praticamente. Mas ainda assim não tá 100% assim, tudo, sabe? Falta encaixar a rotina ainda. Mas é isso, estando aqui perto da família, perto dos amigos, é muito mais fácil.
Eu também sinto nesse processo de adaptação pós-intercâmbio, na minha visão, eu fiquei... eu aprendi a dar valor nas coisas, sabe? Porque parece que a gente vive aqui numa rotina todo dia, a gente se acostuma com as coisas, né? A gente se acostuma com o nosso trabalho, a gente se acostuma ali com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso dia a dia, com a cidade, né, que você mora. E acho que quando eu voltei, eu percebi que isso também é muito valioso, né? Na mesma intensidade que é valioso você viajar, conhecer, experienciar coisas novas, também é muito valioso você valorizar o que você tem. Então eu aprendi muito a valorizar o que eu tenho hoje. Também De muito, fato. né? A Gabi perguntou se a gente vai fazer Work and Travel esse ano. E não, a gente não vai fazer. Pelo menos a gente não vai fazer esse ano, a gente não sabe outros anos, a gente não tem nenhuma programação ainda. Mas pra agora não. Porque agora a gente tá com, né, outras coisas na cabeça, outros objetivos, pelo menos por esse ano. A gente acabou de alugar o apartamento, a gente acabou de se mudar, então a gente tem outras prioridades no momento, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, então. Exato. Mas é isso então, gente. A gente respondeu aqui algumas perguntas. Caso tiver alguma que você ainda tenha, deixa nos comentários, a gente vai respondendo aí vocês. E agradecer aí quem acompanhou a gente desde o começo e quem apoiou a gente também, ajudando, dando ideia de vídeo, fazendo perguntas, fazendo aqui a nossa comunidade interagir entre si e tal. E é muito legal ver tudo que a gente passou e quem acompanhou a gente desde o começo, que a gente tenha ajudado alguém, né, de alguma forma. E é isso, gente. Obrigada por terem nos acompanhado, tanto por aqui, tanto pelo Instagram, né? Como eu falei no vídeo anterior, vocês também acabaram complementando ainda mais a nossa experiência lá, porque a gente sempre estava ali tentando pensar em alguma coisa, tentando gravar um conteúdo legal, mostrar alguma coisa diferente, né? E é isso, obrigada por acompanharem essa fase louca do Work and Travel, que foi, né? E uma experiência muito incrível. E fiquem ligados no nosso canal, porque não é o fim. Tem muita coisa aqui que a gente vai mostrar. É isso, galera.